Vamos abrir nossas Bíblias, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, vamos ver o verso 22. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. 2 Timóteo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, nosso encargo para esses 4 dias de comunhão, como foi declarado no tema geral desse encontro, é falarmos algo sobre o andar e viver cristão à luz da vinda do Senhor. E os irmãos sabem, a grande maioria, que em outros encontros, esse assunto da vinda do Senhor já foi aqui mencionado. Mas uma coisa é muito clara, nítida, cristalina no nosso espírito, de que o foco relacionado à vinda do Senhor não está nos sinais que antecedem a sua vinda, nem na sucessão de eventos que antecedem a sua vinda, e nem nas posições doutrinárias que possamos ter a respeito da sua vinda. Nem nos sinais, nem nos fatos que antecedem sucessão de eventos, e nem nas posições doutrinárias. Porque, irmãos, diversos irmãos, e me incluo entre eles, têm examinado esse assunto relacionado à vinda do Senhor há mais de 20 anos, quase 30 anos. E em alguns períodos particulares, examinados de maneira mais intensa, é claro. Nós não estudamos um único assunto nossa vida toda. Então, em alguns períodos específicos, voltamos a esse assunto, examinamos mais esse assunto e buscamos aprofundar mais esse assunto diante do Senhor e no ombro de tantos irmãos e irmãs, especialmente do passado, que tiveram clareza, entendimento, e também do presente, é claro. Irmãos, quanto mais estudamos, quanto mais examinamos, me permitam repetir e enfatizar isso por causa da importância. Essa é a conclusão a que chegamos. O foco ligado à vinda do Senhor, me permitam repetir isso, o foco que está no coração do Senhor e deve estar no nosso, não está relacionado aos sinais que antecedem sua vinda. E nem na sucessão de eventos, sejam eles quais forem. Seja ligado ao mundo, seja ligado a Israel, seja ligado à própria igreja. Sucessão de eventos. E também não está ligado, obviamente, a posição doutrinárias que possamos ter. Muitos irmãos do passado, a história está aí para nos mostrar e provar, e também do presente, já erraram nesse assunto. Então nós temos pedido graça ao Senhor, para que nos ajude a ver então qual é o foco. Não que essas coisas não sejam importantes. Termos o olho no mundo é importante, nesse aspecto da vinda do Senhor. Termos o olho em Israel é importante no que se refere à vinda do Senhor. E mais ainda do que o mundo e Israel, termos os olhos na igreja é importante no que antecede a vinda do Senhor. Mas, sobretudo, irmão, o foco está colocado então onde, quando examinamos esse assunto? Vamos resumir e colocar assim: naquilo que o Senhor deseja que nós sejamos e façamos à luz da sua vida. Então, de novo, me permitam repetir isso. O foco no coração de Deus, o foco bíblico, ligado à vinda do Senhor Jesus, está naquilo que Ele deseja que nós sejamos e naquilo que Ele deseja que nós façamos à luz de sua. Irmãos, que isso fique muito claro, porque você não vai conseguir fugir disso. Nós já estamos talvez adiantando para irmãos que de alguma maneira possam ter estudado, examinado até aqui pelo menos a palavra do que nós já temos examinado, que você não vai chegar a outra conclusão. Esta é a conclusão. O foco ligado à vinda do Senhor é aquilo que Ele deseja que nós sejamos e que nós façamos à luz da sua vinda. Então há uma infinidade de textos e parábolas de todo tipo, 10 virgens, talentos, minas e muitas mais, onde o foco é exatamente esse. O que nós devemos ser e fazer à luz de sua vida. Porque, irmãos, alguns assuntos, e graças ao Senhor vários, na palavra de Deus, são dogmas. O que é um dogma?
Um dogma é aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. E você não pode dizer assim, eu não estou bem seguro deste dogma, ou certo de que realmente isso é dogma, sem ser culpado de heresia. Porque dogmas são dogmas. A Trindade é um dogma. Quando nós negamos a Trindade, nós caímos em toda espécie de erro. Por exemplo, o unicismo. Um Deus unipessoal e não tripessoal, não triuno, né? E diversos outros erros relacionados a esse dogma, que é o dogma da Trindade. Nós não temos nenhum cristão verdadeiramente evangélico que tenha alguma dúvida relacionada ao Deus triuno, até onde se pode conhecer, pela revelação bíblica, essa triunidade de Deus. Essa interhabitação, essa interpenetração, o significado e o modo de vida do Deus triuno, como o Senhor levantou tantos homens preciosos no passado, naqueles embates, especialmente dos séculos 3 e 4, as chamadas controvérsias trinitárias, para estabelecer esse fundamento tão precioso, baseado no qual tudo mais na revelação bíblica está fundamentado. A Trindade. Que maravilhoso. Embora essa palavra não esteja na Bíblia, Trindade. A triunidade de Deus é muito clara na palavra, né? Então o Senhor levantou esses homens para estabelecer esse dogma da Trindade. A mesma coisa é a encarnação de Cristo. Uma pessoa divina, o Verbo de Deus, assumindo natureza humana. 100% Deus, 100% homem. Integridade divina, integridade humana de naturezas numa única pessoa. Muitos anos, mais que anos, séculos de embate em torno desse assunto. As chamadas controvérsias cristológicas, para estabelecer outro dogma na vida, na pessoa humana do Senhor Jesus. Ele é unipessoal, uma única personalidade que nunca pode ser dividida, nem na encarnação, nem na vida humana, nem na morte, nem na ressurreição e nem no trono. Porque ele é uma pessoa, 100% divino, 100% humano, mas uma única pessoa. Esse é outro dogma maravilhoso. E quando nós perdemos de vista esse dogma, nós não entendemos nem a cruz e nem outros assuntos que advêm desse dogma. Só para citar então 2 exemplos. Trindade, a encarnação e há muitos outros mais. A justificação pela graça por meio da fé. Outro dogma. Qual cristão evangélico que tem qualquer dúvida sequer nas Escrituras que o homem é justificado unicamente pela graça por meio da fé? Qual cristão tem dúvida? Que esse é um dogma. Mas, irmão, os assuntos ligados à vinda do Senhor Jesus, no que se refere a sinais da sua vinda, a sucessão de eventos, especialmente esse ponto, sucessão de eventos, o como da vinda do Senhor, o como o arrebatamento da igreja, o como os tratos de Deus com Israel. Então essa sucessão de eventos, nenhum homem de Deus, quer do passado ou do presente, pode ser dogmático, porque a Bíblia não é dogmática sobre esse ponto. Então esse é o motivo do foco não estar nesses elementos, porque eles não são dogmáticos. Mas há algo que é dogmático. É aquilo que o Senhor Jesus deseja que nós sejamos, que nós façamos à luz de sua vinda. E claro, ligado à sua vinda também há alguns pontos que são dogmáticos. Qual cristão verdadeiramente evangélico duvida que a igreja será arrebatada? Nenhum de nós. O problema é como ela será arrebatada. Em uma etapa, 2 etapas, antes do período de 7 anos finais, depois, ou quem sabe até alguns depois do milênio, alguns acham que nem milênio tem, não é assim? Então, esse é o como. Então, não é aí que está o foco da Bíblia e nós não podemos então ser dogmáticos exatamente por isso. Então, sobretudo, que o Senhor guarde o nosso coração nesse ponto focal. Eu sei, irmãos, que esse assunto, no que se refere especialmente ao como, desperta muitos corações. Também despertou o meu quando era jovem. E sabe qual é o motivo? Hoje faço essa leitura com muita clareza, porque não sou mais jovem. O motivo principal não era amor à palavra, era curiosidade. Quem será que está certo? Como é que vai ser? Se é assim, então o que será? Se o anticristo está aí, então o que nós vamos fazer? Diz a história que uma vez perguntaram para Lutero o que ele faria se ele tivesse convicção que o Senhor voltasse amanhã. E ele disse, eu vou plantar uma árvore hoje. Porque era isso que ele fazia quase todo dia. Ou seja, ele disse que a sua vida não mudaria em nada. Porque ele não estava aguardando o Senhor para amanhã. Ele estava aguardando o Senhor para hoje. Então que o Senhor guarde os nossos corações neste foco. Para que nós não sejamos curiosos, desarvorados. E alguns se metem em tanta coisa, irmão. Nós temos visto isso com tristeza. Alguns se metem a fazer pesquisa. E eles querem saber como que os Illuminati funcionam. Para poder relacionar os Illuminati com a vinda do Senhor Jesus. E gastam muito mais tempo estudando os Illuminati do que a Bíblia. E se preparando para a vinda do Senhor Jesus. Isso é uma tristeza no meio do povo. E conduz essas pessoas a nada. Porque não é esse o foco do Senhor.
que nós sejamos expertos sobre os movimentos do anticristo até a vinda do Senhor. Realmente esse não é o foco da Bíblia. Então guarde-nos o Senhor. Nosso querido irmão, homem de Deus, Austin Sparks, num dos seus muitos livros, há disponível aí em inglês pelo menos quase 100 livros do nosso amado irmão, e num dos livros ele faz um comentário parecido com esse. Muitos servos de Deus têm se perdido, assunto em que ele nunca entrou, com toda a visão e clareza espiritual que ele tinha, assunto no qual ele nunca entrou, porque não era foco. Eventos, assuntos relacionados às estratégias malignas nesse mundo, ao preparo do cenário para o anticristo. Esse irmão nunca entrou nesses detalhes, porque esse não é o foco. E mais do que isso, ele dizia que havia já visto na sua geração, que não é muito distante da nossa, coloquem aí 50 anos atrás, muitos que já haviam se perdido por causa de desfocar o assunto da vinda do Senhor. Então, essa é uma palavra de advertência inicial. Que o Senhor guarde nossos corações e que Ele possa prover para nós nesse final de semana um ajuste no nosso foco, no nosso coração. Realmente o que o Senhor busca de nós é uma noiva adornada, que deseja que Ele venha já e que nós possamos não terminar o nosso encontro em contagem, nós possamos concluir esse encontro com Ele. Então esse deve ser o nosso coração. Esses dois textos que nós lemos, vamos então voltar a eles e começar por aqui. O primeiro deles, muito precioso. Quando Paulo conclui a epístola para essa igreja, nós sabemos em tantos sentidos tão problemática, mas pela soberania do Senhor somos tão gratos a Deus por Corinto, porque a relação de Paulo com Corinto foi tão frutífera no que concerne aos séculos da igreja, da história da igreja que viriam após Corinto. Então hoje nós temos na nossa mão duas maravilhosas epístolas, primeira e segunda aos Coríntios, tão longas e tão cheias da visão de Cristo, mostrando como que Paulo tratava problemas, muitos problemas, relacionados a desajustes, todos de uma maneira tão cristocêntrica, chamando os assuntos para Cristo mesmo. Quando o assunto era lá o partir do pão, e o que estava acontecendo no partir do pão, Paulo chamando para Cristo, a centralidade de Cristo no partir do pão. Quando o assunto era imoralidade entre os irmãos, aquela situação daquele irmão lá com a sua madrasta, então ele também chamava para Cristo, falando da Páscoa, das primícias, dos pães asmos. Então que maravilhosa epístola é essa? E ele conclui essa epístola no capítulo 16, com essas duas frases, basicamente no finalzinho da epístola, que ele diz assim: e se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Os irmãos sabem que essa palavra é muito forte. Literalmente, essa palavra significa maldito. Anatematizar é amaldiçoar. Reprovar é uma palavra mais leve, né? Porque o sentido é mais pesado. Foi a palavra que Pedro usou para Jesus. Pedro anatematizou Jesus. Ele não apenas negou Jesus, mas ele disse que Jesus era maldito. Por isso, quando o Senhor olhou para ele naquele pátio, quando ele saiu da casa do sumo sacerdote, olhou Pedro ao longe, Marcos, que tem a mente de Pedro por trás daquele evangelho de Marcos, registra que ele saiu e chorou amargamente. Então esse anátema é uma palavra muito forte. Considerar ou considerado maldito. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Mas veja a próxima palavra que é colocada aí. Que linda essa palavra. Diz a história que nossos irmãos primitivos usavam essa palavra também para se saudarem. Não apenas as suas reuniões, mas uma palavra de saudação. Os irmãos sabem, creio, que é uma palavra aramaica, composta de duas expressões aí conjugadas. Esse marana significa vem, ou Senhor. Marana, Senhor. Iata, vem. Vem, Senhor. Maraná. Essa era uma palavra de saudação entre os irmãos. E por quê? Porque o maior desejo daqueles irmãos era que pudessem, ainda nos seus dias, ver o seu bendito Senhor com Maraná. Então Paulo termina assim essa epístola. O texto que nós lemos de 2 Timóteo é a mesma coisa. Coríntios, uma história. É aí, dentre as primeiras epístolas de Paulo. Aquela primeira fase. Depois de 1ª, 2ª Tessalonicenses, Romanos, Gálatas, Coríntios. As primeiras epístolas. Mas já Timóteo, a última epístola. 2 Timóteo, capítulo 4, o texto que nós lemos. Onde ele diz que a sua jornada estava completada, ele tinha clareza disso. O combate já estava combatido, ele tinha guardado a fé. Havia uma coroa também guardada a ele também tinha convicção. Então ele diz que essa coroa estava guardada não somente a ele, 2 Timóteo 4:8, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então que expressão mais preciosa é essa? Amar ao Senhor Jesus, amar a vinda do Senhor. O irmão sabe o que isso nos faz recordar? Nós citarmos um lindo exemplo bíblico. O apóstolo João tem 5 escritos no Novo Testamento. Seu Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Nós sabemos que João estava entre os discípulos quando nosso Senhor partiu, ascenso ao céu,
em Atos capítulo 1. E diz o registro de Lucas ali em Atos, que uma nuvem do céu o cobriu dos seus olhos. Irmão, é muito claro nos escritos de João que tem como tema essa maravilhosa vida de união com Cristo. Em outras palavras, é tudo que João tem para nos dizer. Vida de união com Cristo, crer. João usa a palavra conhecer no seu evangelho 55 vezes. Conhecer. Muitos sinais o Senhor Jesus operou, mas esses foram registrados para que conheçais que Jesus é o Filho de Deus. Essa palavra conhecer é especial para João. Só no seu evangelho ele usa 55 vezes, em 21 capítulos. Porque João fala de um conhecimento que é relacional. É um conhecimento de Deus, e a vida eterna é esta, que te conheçam. João 17, verso 3. Te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, todos os escritos de João têm foco nesse conhecer, que não é um conhecer aqui. Inclui o conhecimento intelectual, mas é mais do que ele. É um conhecimento espiritual. Então, o tema de João é vida de união. Quando nosso Senhor Jesus parte em Atos capítulo 1, como estávamos falando, aquela nuvem cobre o Senhor do rosto de João. Rosto do Senhor, o rosto de João. O que acontece com João? Se você conhece bem seus escritos, e você sabe que o Evangelho foi o último, na ordem cronológica, então você chega à conclusão que João entrou como que num vazio. Vazio. Apocalipse capítulo 18, talvez fosse bom nós lermos esse texto, vamos fazer daqui a pouco. João escreveu o Apocalipse antes do Evangelho. Quando ele escreve na sua epístola, 1 João capítulo 2, ele diz assim, não ameis o mundo. Por que João diz isso? Não ameis o mundo. Porque na experiência de João, na sua relação de amor ao Senhor, conhecendo o Senhor como ele conhecia, e vivendo a experiência que ele viveu ali, na ascensão do Senhor, quando o rosto do Senhor é encoberto de João, então o mundo para João é um vazio. Ele não encontrava mais satisfação. Então essa palavra, não ameis o mundo, é resultado da experiência de conhecimento do Senhor que João teve. Não ameis o mundo, como que João dizendo, não há nada nele para ser amado. Não ameis o mundo e nem as coisas que o mundo há. E ele cita quais são essas coisas do mundo, você se lembra? Os desejos da carne, né? A carne dentro de nós apelando, desejando, faminta, buscando, quero ter, preciso ter, não sou feliz sem ter, não é? Isso é o mundo. Não precisamos falar muito sobre ele, né? Isso é o cosmos, enfeitado para atrair, seduzir, ganhar, conquistar. Venha, tenha, alcance, conquiste. Mas João, quando olha para isso, ele diz, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. A concupiscência, desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida, tudo que há no mundo é contrário ao Pai. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa era a experiência de João. E sabe o que ele diz em Apocalipse 18? Abra sua Bíblia. Vamos ver esse da experiência de João relacionada a essa Babilônia, sem dúvida a Babilônia religiosa, né? No capítulo 17 é descrita a Babilônia política. Veja o que ele diz no capítulo 18. Vamos ler aqui desde o verso 4 para termos um pouco do contexto. Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não serdes participantes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Vamos dar só uma parada rápida aqui. Sem entrar em detalhes, mas apenas para como falamos no início, os irmãos recolham sementes para sua sacolinha. Sabe o que esse versículo aqui faz nos lembrar? Mateus 13, a parábola do grão de mostarda. Quando aquele grão, que era para ser um arbusto, tem um crescimento anormal, se torna uma grande árvore. Mostarda não é árvore, mas ali naquela parábola aquele grão se torna uma grande árvore. Por quê? Porque o assunto é crescimento anormal. Então naquela grande árvore que aquele grão de mostarda se tornou, alguns acham que podem interpretar aquela parábola positivamente, é um erro, porque o foco é negativo. Assim na parábola coligada, que é daquela mulher que esconde o fermento em 3 medidas de farinha, você se lembra? Até ficar tudo levedado. Aquilo não é um progresso do reino de Deus. Aquilo é um levedo no reino de Deus, produzindo uma aparência enorme, porque cresceu, fermentou, aumentou de tamanho, de volume, mas a realidade espiritual não acompanhou. Aquela mulher introduziu fermento em 3 medidas de farinha. Isso na Bíblia significa uma refeição de comunhão, como aquela que Abraão ofereceu na porta da sua tenda. Então, o fermento foi introduzido na vida da comunhão, da igreja, no início.
Então ela se tornou aquele grande pão, inchado, levedado, mas sem realidade espiritual. Da mesma maneira, um grão de mostarda, que teria aquele crescimento progressivo, produzindo aquele fruto adequado, mas então naquela parábola ela se torna uma grande árvore. E o impressionante naquela parábola, escute, é que o Senhor diz assim, e as aves do céu vêm fazer o quê? Aninhar-se nos seus ramos. Aí você diz, mas que coisa maravilhosa, esse é o reino do céu, né? Mas você não pode interpretar aquela parábola sem a luz da primeira parábola, que estabelece o princípio, a parábola do semeador, onde o nosso Senhor Jesus diz que a semente que cai à beira do caminho, vem as aves do céu e a comem. E ele vai interpretar para os seus discípulos o que isso significa. E diz que as aves do céu representam o maligno. Então as aves do céu na primeira parábola não é diferente das aves do céu na outra parábola, porque elas estão no mesmo contexto. Então o que significa esse grão de mostarda se tornar uma grande árvore e aves do céu virem se aninhar? Significa que a religião professa se tornaria um ninho de demônio antes da vinda do Senhor. E não é isso que a história nos mostrou? Que a chamada religião cristã professa se tornou um ninho com toda espécie de prostituição, idolatria, política, não é? No chamado cristianismo, ou na cristandade. Então é sobre isso que João está falando. Na mesma linguagem do Senhor em Mateus 13. Só que João agora está falando da consumação. E veja como ele descreve essa grande árvore de Mateus 13. Volte no verso 3. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E com ela se prostituíram os reis da terra. Não é isso que vemos na história? É exatamente isso. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A palavra aqui na língua original é forte. A palavra strenos. Significa um luxo insolente. Um luxo insolente. Então o versículo 4 já lemos. Retirai-vos dela, povo meu. Verso 5. Porque os pecados se acumularam até ao céu. Você vê o tamanho dessa árvore aqui agora em Apocalipse? Aquela lá de Mateus 13. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo suas obras. E no cálice em que ela misturou. Essa característica que o cristianismo professa, chamada cristandade. Esse é o aspecto exterior, professo. Já que Mateus 13 aponta para esse aspecto. E Mateus 5 a 7, o chamado sermão, a maturidade que a igreja é, o que o reino do céu é. Mateus 5, 6 e 7. É a realidade espiritual do reino do céu. Então, a gente fez volta-lhe a outra. O reino do céu. Mateus 13, a aparência do reino do céu. Então, verso 7, preste atenção agora. Aí que queríamos chegar. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Outra vez a mesma palavra do versículo 3. Significando então esse luxo insolente, agressivo, soberbo. E dai-lhe em igual medida tormenta e pranto, porque diz consigo mesma. Agora vamos prestar atenção em 3 frases. E lembre-se, por que nós estamos lendo esse texto? Porque nós estamos falando da experiência de João, depois que nosso Senhor partiu. Foi João quem escreveu isso. Quando o rosto do Senhor Jesus foi encoberto do rosto de João, então tudo que significa mundo se tornou para João um nada, um vazio. Então quando ele descreve Babilônia, que é exatamente o contrário, são aqueles que professando o nome do Senhor Jesus, mas não amando o Senhor Jesus, então amam o mundo. Por isso que Paulo falou, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Porque muitos professam o nome do Senhor Jesus, mas amam o mundo. Assim termina o próprio Sermão do Monte, que fala da realidade do reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, ó Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome e em teu nome. Mas ele lhes dirá aquela palavrinha de novo. Eu nunca vos conheci. Veja de novo a palavra conhecer. Vida de união, relacionamento. E é para isso que aquela palavra ali aponta. Um relacionamento particular e íntimo. Nunca tive esse relacionamento com vocês. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então os irmãos veem a seriedade disso. A mesma coisa está acontecendo aqui. Essa chamada religião professa, ou a cristandade, prostituída, corrompida, amando o mundo. Então ela culmina, ela tem seu clímax aqui em Apocalipse 18. E o que ela diz de si mesma? Preste atenção. Quem está falando aqui não é o mundo. Não são os ímpios, não são os perdidos. São aqueles que professam o nome do Senhor.
A cristandade. Então o que ela diz olhando para si mesma? Olha as frases. Primeira, estou sentada como rainha. O que você acha dessa frase, irmão? Quando você liga a televisão hoje, escuta o que é pregado, o que você acha dessa frase? Não é isso que nós temos ouvido? Nós somos filhos do rei, né? E nascemos para ser rei. Teologia da prosperidade. Em todas as suas ramificações malignas e os seus porta-vozes prostituídos, né? Estou sentada como rainha. A igreja não é rainha, a igreja é serva. Nosso Senhor foi o servo. E nós somos os seus servos. E também servos do mundo. Né? Servos do Senhor e servimos aqueles que são do Senhor e servimos o mundo. Assim como nosso Senhor fez. Nós não somos reis e rainhas. Ainda não. Vamos ver mais tarde, outro dia. A tensão bíblica de João 3, 1 João 3. A tensão entre o já e o ainda não. Há coisas que nós somos já. Há coisas que nós ainda seremos. Quando da vinda do nosso Senhor. Então hoje, nós não somos reis e rainhas. Somos servos. Mas nos assentaremos em tronos de reis. Porque reinaremos com o nosso Senhor. Então, estou sentada como rainha. Agora, essa é a cristandade professa. Porque não ama ao Senhor, ama o mundo. Veja a próxima frase. 3 frases horríveis. A próxima é, viúva não sou. E aqui vamos tomar essa palavra viúva. Porque essa foi realmente, literalmente, a experiência do apóstolo João. Quando o rosto do Senhor foi encoberto de João, na ascensão, descrita em Atos capítulo 1, então o coração de João se torna o coração. Irmãos, e quando falamos sobre isso, creio que todos os irmãos aqui conhecem a expressão desse sentimento na vida de muitos servos de Deus. Vamos lembrar de um aqui, nosso estimado irmão, que tanto contribuiu para a visão espiritual da igreja e para a jornada da igreja, Watchman Nee, tão fiel servo do Senhor. Você se lembra de um dos seus cânticos mais conhecidos? Desde Betânia. Não é lindo? Qual era o ponto de vista no coração do nosso irmão Watchman Nee quando ele compôs esse cântico? Desde Betânia. O que aconteceu em Betânia? Como Lucas 24, ele termina o seu evangelho, e o Senhor foi sendo acendido de entre eles desde Betânia. Então dali nosso irmão Watchman Nee começou esse cântico. Desde Betânia. Quando nos deixaste. E assim também era João. Saudade imensa inundou o meu ser. Não é maravilhoso aquele canto? Já não tenho mais tocado a minha harpa. Irmãos, que paradoxo é a nossa vida cristã. Quando nós reunimos, adoramos, não é? Tocamos nossas harpas, nós estamos adorando nosso Senhor. É para Ele, não é? É tão precioso fazer isso. Mas nós sabemos que isso ainda é tão pequeno, tão superficial, não é? Não tenho mais tocado a minha harpa. Como tocar? Se a ti não posso ver. Lá mais à frente, naquelas estrofes tão maravilhosas, ele diz assim, vazios são os meus dias. Não é um paradoxo? Nós não acordamos de manhã e falamos assim, ou vamos dormir à noite e falamos assim, se é que vivemos em relação com o Senhor, né? Nós não falamos assim, meu dia foi tão vazio. Nós tivemos um dia de comunhão, não é? O Senhor Jesus está em nós, realmente, pelo Espírito Santo. Mas, e esse é o ainda não, de 1 João 3, nós ainda não o vemos face a face. 1 Coríntios 13. Hoje vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. E conheceremos como também somos conhecidos. Né? Então vazios são os meus dias, pois aqui não estás. Mesmo na paz, me sinto tão sozinho. Vê o paradoxo? Por ti suspiro em meio do prazer. E jamais a minha alma tem satisfação total. Não tem satisfação. Como nós não temos satisfação? Ele está em nós pelo Espírito. Mas não temos satisfação total. Se temos pobres de nós, miseráveis de nós. Porque aqui não é lugar de termos satisfação total. Nunca. Em lugar nenhum. E por nada. Nem nos nossos casamentos, nem nas nossas famílias, nem na vida da igreja, nem na obra, nem em nada. Aqui não é lugar de satisfação total. Pois o seu rosto amado não consigo ver. Aqui ainda é lugar de peregrinação. Por mais que tenhamos a presença do Senhor. Lutas, dor, tentação, prova, a carne apelando, o mundo apelando, o ego apelando, nosso coração duro, dividido, obstinado. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Não é assim? Então, viúva não sou. Essa é uma palavra blasfema. Porque a igreja é viúva. Seu Senhor não está aqui. Foi encoberto. Nesse sentido, plenamente nós somos viúvos. O que nós estamos aguardando? Próximo capítulo de Apocalipse 19. Bem-aventurados que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então aí sim esse casamento maravilhoso vai se consumar. Esse amor vai se consumar. Irmão, durante algum tempo, me lembro,
me trazia muita indagação. Aquela expressão de Paulo em Coríntios 13, você conhece, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, o que mais? A esperança e o amor. Até aí tudo bem. Mas por que a sequência do versículo diz assim? Porém, o maior deles é o amor. Você sabe explicar por quê? Vou sugerir para o irmão, sem ser dogmático, mais uma vez. Vou sugerir para sua consideração. É como se nós tivéssemos aqui um rio com dois braços. O braço da fé. E do lado de cá, o braço da esperança. E esses dois se unindo em um outro rio. Eles são afluentes. Então eles vão se unir a esse último rio que se chama amor. Por isso ele é o maior. Significa, nosso irmão nos lembrou aqui no início, o justo viverá pela fé. Não há outra maneira de viver essa vida. Não vivemos por vistas, não vivemos por circunstâncias. Nós só podemos viver pela fé. Porque é tudo contrário, não é? Então permanece a fé. A fé é preciosíssima. O justo viverá pela fé. E a esperança? Maravilhosa. Se nós tivéssemos fé sem esperança, realmente seria metade. Essa esperança não é apenas uma esperança. Pedro diz, 1 Pedro 1, 3, que nosso Senhor nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe qual é o significado literal dessa palavra esperança na Bíblia? Não significa assim algo que você tem expectativa que aconteça. Normalmente assim interpretamos esperança. Eu espero o quê? Ou seja, tenho expectativa que aconteça, mas pode ser ou pode não ser. Certo? Não é assim nunca que a Bíblia usa a palavra esperança. A palavra esperança você pode ilustrar assim. É aquela pessoa que você já sabe que comprou uma passagem de avião, já fez o check-in, entrou no voo e a não ser que o avião caia, ela estará lá no aeroporto e você esperando na porta. Então você tem uma esperança de que em alguns minutos você vai ver aquela pessoa. Porque está tudo certo, ela vai estar ali. Certeza, não é? Então isso é esperança na Bíblia. Esperança. Que maravilhoso. Romanos 8 diz que aquilo que se vê não é esperança. Né? Então esse é o outro braço. Permanece a fé e a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Sabe por quê, irmão? Fé. Vida de união com Cristo. Isso é fé. Hoje. Vida de união com Cristo. Sabe, esse verbo pistis, no grego, crer, significa isto. Crer. Unir-se. Misturar-se. Aderir. Lançar-se em confiança a outro. Isso é crer. Por isso permanece a fé. Permanece a esperança, porque é viva. Só que chegará o dia em que fé e esperança vão se consumar. Essa é a palavra. Consumar no quê? Amor. Então esse rio ele não vai acabar, digamos assim. Ele vai mergulhar. O rio da fé vai mergulhar no amor. O rei da esperança vai mergulhar no amor. Então permanece o amor. Nós não vamos precisar viver na Nova Jerusalém a vida da fé. Compreende? E também na Nova Jerusalém não vamos precisar viver uma vida de esperança. Porque fé e esperança já terão mergulhado no amor. Porque as bodas eternas do Cordeiro com a sua esposa já estará inaugurada. Para nunca mais terminar. Não precisa mais fé, não precisa mais esperança. Vamos estar numa boda. Graças ao Senhor por essa boda. E sabe o que tem maravilhoso nessa boda? A boda humana, de novo, é só uma figura. Tem alguns casamentos que terminam depois da boda, né? Terminou a boda, termina o casamento também. E não são poucos, né? Mas o que há de maravilhoso nessa boda com o nosso Senhor é que nunca haverá monotonia nela. Nós temos um noivo tão rico que toda a nossa ocupação na eternidade dessa boda será conhecer o nosso noivo. Nunca nós, como filhos de Deus, e sendo assim, obviamente, criaturas limitadas, esgotaremos o nosso Senhor. Suas riquezas insondáveis. Nós estaremos conhecendo. Você pode falar essa palavra infinitamente. Conhecendo. Sem fim. Por toda a eternidade. E sabe o que mais? Uma outra palavra para acompanhar essa. Admirados. Deslumbrados. Com as belezas, riquezas, virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que faremos por toda a eternidade. Ninguém vai ficar cansado na eternidade. Ninguém vai cruzar o braço e dizer, já conheci tudo sobre Jesus Cristo. Né? Porque nós estaremos descobrindo um tesouro sem fundo, sem fim. O Senhor Jesus Cristo. Que é o foco de Deus. Não é? Paulo, quando fala sobre isso, seu coração está cheio, não é? Oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Então assim vai ser a nossa boda, uma boda que não tem cansaço, uma boda que não tem monotonia, uma boda que não tem decepção, uma boda que não tem separação. Bem-aventurados que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro.
Então, irmãos, que expectativa maravilhosa nós temos. O que será nesse mundo que poderia ocupar esse lugar no nosso coração? É claro, nada, nada. Então, que o Senhor renove no nosso coração o senso apropriado da expectativa dessa boca. E que esse Maranata seja realmente um clamor renovado nos corações. Eu queria seguir um pouco mais com os irmãos, ainda hoje. E amanhã continuamos de onde pararmos, até onde pudermos ir. Temos mais uns 20 minutos. No Novo Testamento, há 318 menções da vinda do Senhor Jesus. 318 menções. Se contarmos os capítulos do Novo Testamento, você sabe, no original não há divisão em capítulos, é divisão didática, né? Mas vamos considerar. Se contarmos os capítulos, são 260. Então são 318 menções em 260 capítulos. Isso dá uma média de uma menção a cada 20 versículos. É um número grande. Mas observe aqui agora. Vamos fazer, antes de entrar no detalhe disso, uma comparação. A Bíblia menciona o assunto dinheiro, preste atenção, dinheiro, e o que está relacionado a ele, por exemplo, a Bíblia fala de avareza. A avareza não é uma menção específica a dinheiro, mas é algo diretamente relacionado ao dinheiro. Então o assunto dinheiro e os seus arredores são mencionados na Bíblia em 25% no Novo Testamento, em 25% de todos os seus versículos. Então a média qual seria? 1 em cada 4. Agora então a pergunta é, será que o assunto dinheiro é mais importante para o Espírito Santo, foi quem escreveu a Bíblia, foi ele? O assunto dinheiro para ele é mais importante do que o assunto vinda do Senhor? O que você acha? Não. A vinda do Senhor é um assunto muito mais importante do que o dinheiro. Sim, mas acontece que a palavra de Deus foi escrita para a nossa exortação. E nós teríamos muito mais problema com dinheiro do que com a vinda do nosso Senhor. Por isso o Espírito Santo escreve muito mais sobre dinheiro do que sobre a vinda do nosso Senhor. Você compreende o que nós estamos querendo dizer, irmão? Que Deus é tão maravilhosamente prático. E quando Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá a sua palavra segundo as nossas necessidades. Então nós temos muito a falar sobre dinheiro relacionado à vinda do nosso Senhor, porque a Bíblia faz isso. E parábolas do Senhor também falaram sobre isso, para citar um exemplo. E também sobre vida familiar. E também sobre relacionamento uns com os outros. E também sobre o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Creio que esse é um encargo particular, inclusive do nosso irmão Delcio, que já teve comunhão comigo a respeito disso. Quão importantes são esses assuntos? Relacionamento com o nosso Senhor, relacionamento uns com os outros, não é? Porque esses são os assuntos ligados à vinda do Senhor. E são os assuntos nos quais o Espírito Santo gastou mais tempo, se formos olhar simplesmente o assunto material, não é? Como nós falamos aqui. Mais tempo com dinheiro do que com a vinda do nosso Senhor. Não é por causa de importância, é por causa de nossas necessidades. O assunto do dinheiro vai terminar. Mas o assunto da nossa relação com o Senhor nunca vai ter. Então esse assunto é mais importante. Mas nossas necessidades são muito reais e muito práticas. Então o Espírito Santo vem de encontro com elas. Coisa preciosa essa. Então nós vamos ler alguns versículos. Vamos pelo menos começar a fazer isso hoje. E amanhã talvez sigamos, ou talvez vamos para outro foco. Precisamos administrar o tempo reduzido que nós temos nesses dias. Não é suficiente, é claro. Nunca será para um assunto tão rico como esse. Mas vamos examinar alguns versículos então sobre a vinda do nosso Senhor, no que se refere à sua glória, à sua esperança e ao seu desafio. Essas três coisas. A vinda do nosso Senhor significa glória, a vinda do nosso Senhor significa a consumação da nossa esperança, e a vinda do nosso Senhor é um tremendo desafio, para que nós possamos, como falamos no início, ser e fazer à luz dessa vinda. Então vamos ler, vamos começar com o primeiro texto, em Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Vamos ler desde o verso 5, para termos um pouco mais do contexto. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Paulo está explicando para os Tessalonicenses por que eles estavam sofrendo. E para eles não interpretarem sofrimento que não seja dessa maneira única possível. Como Pedro também faz a sua epístola, você se lembra? Pedro une de uma maneira única. Sofrimento e glória são duas palavras-chave da epístola de Pedro, a primeira epístola. Sofrimento e glória sempre andam juntas no propósito de Deus. Não há dicotomia entre sofrimento e glória. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis resultando. Sofrimento, glória. Mesma coisa aqui, veja o verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos, a ideia aqui é idôneos. O sofrimento nos torna idôneos, prepara caráter, idoneidade,
para que nós possamos participar do reino, porque reino é uma questão de caráter. E como nós falamos no início, é por isso que o foco da vinda do Senhor não está em sinais, não está em sucessão de eventos. Se o Senhor permitir, em próximas reuniões tocaremos um pouco sobre isso também, o princípio do arrebatamento na vida de Enoque, ligado a caráter. A mesma coisa na vida de Noé. Então, irmãos, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses a mesma coisa que Pedro, que sofrimentos são para idoneidade. O irmão do passado, C.S. Lewis, diz que o sofrimento é o trombone de Deus para despertar um mundo surdo. Então ele diz que o sofrimento dos cristãos é um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais. Para quê? Veja o motivo. Quando nós sofremos, nós perguntamos por quê. Jó, você conhece bem o livro, capítulo 3. Quando passa aquela crise maior da vida de Jó, ele entra num processo. Na crise ele se deu bem, no processo ele falha. Primeira falha dele, ele pergunta 6 vezes por quê, no capítulo 3 do seu livro. Por quê, por quê, por quê, por quê? Ele queria razões, motivos, e o Senhor ficava calado. A pior resposta que Jó teve foi o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus é ensurdecedor. Jó foi se debatendo e Deus quieto. Até que ele resolveu falar. Quando ele resolveu falar, ele virou Jó do lado do avesso, no capítulo 38. Maravilhosa graça. E mostrou para Jó quem ele era, quem Deus é. E também mostrou para Jó quem Jó era. Então o livro termina daquela maneira maravilhosa, né? Eu te conhecia, vejo conhecer de novo, de ouvir falar. Quem sabe essa é a história de muitos de nós, né? Mas agora meus olhos te veem. Então, um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais idôneos, dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam, se é justo, Paulo está dizendo, deixa isso na mão de Deus, ele é o juiz, ele é o vingador. Então se é que é justo, que ele dê tribulação aos que vos atribulam. Mas se ele não quiser dar, que ele não dê, isso compete a ele. Isso não é importante para nós. Para nós é importante vivermos e sofrermos segundo Deus, não é? Porque ele tem esse propósito de trabalhar a idoneidade em nossa vida, em nosso caráter. Verso 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Que visão diferente os apóstolos tinham da nossa, irmão. Que visão diferente. Paulo diz que nós teremos alívio quando do céu se manifestar o Senhor. Por isso que Pedro fala assim, mesmo que necessário por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Sabe o que Pedro chama de breve tempo? Nossa vida inteira. Sofremos como cristãos até a vinda do Senhor, ou até que nós partamos para Ele, é breve. E é breve mesmo. Sabe por quê? Porque os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada onde? Em nós. Romanos 8, 18. Vamos seguir aí o verso 8. Então o Senhor vindo em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Agora nós vamos com calma, porque é aqui que queríamos chegar. Os assuntos anteriores foram só a introdução. Preste atenção agora aí. Estes sofrerão. Estes que não conhecem ou não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição ou ruína. Olha essa frase. E guarde essa frase. Banidos da face do Senhor. Esse é o foco relacionado à vinda do Senhor. Ver a face do Senhor. Não há condenação maior do que ser banido da face do Senhor. João entrou num vazio por um lado profundo, quando a face do Senhor foi encoberta dele. O Senhor Jesus viveu toda a sua vida como servo fiel de Isaías, respondendo ao propósito de Deus, porque ele sempre viu a face do Pai. Quando ele perdeu de vista a face do Pai, ele clamou, segundo os evangelistas, a única vez. Maravilhoso isso, irmãos. Porque a profecia diz que o Senhor Jesus não levantaria sua voz, não gritaria e não levantaria sua voz nas praças. Não é assim? E óbvio, a profecia foi cumprida. O Senhor nunca gritou, nunca levantou sua voz nas praças. Mas houve um lugar que, segundo os evangelhos, ele gritou. Porque o evangelista diz que ele clamou em alta voz. Não foi um sussurro. Ele clamou em alta voz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E qual foi o motivo? A face teve que ser virada para a face do Senhor Jesus. Isso é condenação. Por isso ele tomou o cálice da ira de Deus, da alienação, para que nós pudéssemos ver essa mesma bendita face.
Então o que é condenação? Qual é o juízo final, último de Deus? Banidos da face do Senhor Jesus. Isso é condenação. Se no céu não houvesse o resplandecer da face do Senhor Jesus, não há nada no céu. O céu é vazio, vão, se não fosse a face do Senhor Jesus. E aqui nós nos lembramos de outro cântico maravilhoso do nosso querido irmão Otmani. Não sei se você conhece. É dito na história que nosso irmão estava adorando o Senhor, Otmani, e dizendo assim: Senhor, eu te amo. Não tenho ninguém no céu além de ti. E então ele ouviu como uma pergunta no seu coração. E a pergunta foi: e na terra? Que maravilhoso Senhor nós temos, né? Nosso Senhor faz as perguntas certas que nós precisamos ouvir. Simples, diretas. Então nosso irmão, respondendo a isso, ele escreveu um cântico maravilhoso. E esse cântico diz assim: és meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O teu valor em palavras, quem traduz? Tesouro meu, precioso, singular, na terra e céu. Outro além de ti não há. Amado meu, a quem te compararei? Só tu és Deus. Com quem te confrontarei? O mesmo és. Me conduzes junto a ti e me atrais muito mais que o mundo aqui. Você lembra a última estrofe? Vem, ó amado meu. Que maravilhoso. Vem, ó amado. Não é apenas não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra, me atrai, sou teu, mas vem, ó amado meu. Face a face anelo ver-te. Não tardes, vem logo aos teus e nos despose eternamente. Não é precioso, irmão? Esse é o foco relacionado à vida do Senhor. Então, significa condenação. Segundo o verso 9, banidos da face do Senhor. Não há uma coisa mais terrível. E da glória do seu poder. Agora veja o verso 10. Quando vier para ser glorificado no seu sangue. Vamos devagar com esse versículo. Veja a próxima frase. E ser admirado em todos os que creem. São duas coisas aqui. Não são duas maneiras de dizer a mesma coisa, não. Porque o Senhor ser glorificado nos seus santos significa que Ele vai levar os seus santos, preste atenção, a participar da mesma glória que Ele tem. Será que a Bíblia diz isso? Com todas as letras. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, se você quiser anotar. Paulo louva o Senhor pelo chamado dos Tessalonicenses. Entretanto, damos graças a Deus que vos chamou em santificação do Espírito, pela fé na verdade. E no verso 14, 2 Tessalonicenses 2,14, ele fala assim, que eles foram chamados, e assim nós, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que frase é. Alcançar a glória do nosso Senhor. Esse é o nosso chamado. E também, na mesma Tessalonicenses, ele diz que ele nos chamou para o seu reino e glória. Então, a primeira frase, ser glorificado no seu santo, significa que nós vamos participar da glória que Ele mesmo tem. A glória do Filho nos filhos. A glória do Filho, a glória dos filhos. Esse é um dos temas de Hebreus. Capítulo 1 de Hebreus, a glória do Filho. Especialmente os 4 primeiros versos. Capítulo 2 de Hebreus, a glória dos filhos. Filho no singular, capítulo 1. Filhos no plural, capítulo 2. Filiação. Um dos maiores temas da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Filiação. Então isso é ser glorificado nos seus santos. Mas veja mais, agora é um passo mais. Não apenas nós vamos participar da glória que Ele tem, mas Ele mesmo vai ser admirado em nós. Agora é outro aspecto, é um aspecto adicional. Significa que todo o universo vai olhar para a igreja e vai admirar o Senhor Jesus. Sua graça, misericórdia, aquele que nos buscou onde estava. Seu profundo trabalho restaurador. Em tomar pecadores, indo no ônibus errado, com a passagem comprada para o inferno e bilhete só de ida. Né? E o que Ele vai fazer com eles? Ele vai torná-los participantes da sua glória. Oh, irmão, que coisa maravilhosa é essa? Esse é o nosso chamado. E Ele está fazendo isso em nós fielmente. Sabe qual é o problema? Eu e você. Esse é o único problema que nós resistindo, desconsiderando, atrapalhando, complicando, não nos arrependendo, não nos quebrando. Às vezes nós parecemos vara verde, né? Vara verde, você segura numa mão aqui, uma ponta dela, pega a outra e põe junto com essa aqui. Não é isso? Faz um ó, mas ela não quebra, ela só enverga. Tantas vezes nós somos assim na mão do Senhor. Ele está usando pessoas, usando circunstâncias, usando situações, a vara está envergando, o Senhor já encontrou uma mão na outra, mas nós não quebramos. Não é? Aí você tem que fazer assim, continuar fazendo isso, né? Dá um nó na vara. Graças ao Senhor, pela sua mão fiel, maravilhosa. Qual é o desejo dele? Para que sejais considerados idôneos do reino de Deus.
Já lemos aí no versículo anterior. Deus não perde tempo, não cochila, não dormita, né? Então, ser glorificado nos seus santos é participarmos da própria glória do Senhor Jesus. Ser admirado em nós é um aspecto adicional. É o universo inteiro olhando para os santos e vendo o milagre de Deus. Paulo em Coríntios 4 diz que, se referindo em primeiro lugar a eles apóstolos, que eles eram espetáculo, tanto aos homens quanto aos anjos. E de modo geral assim é a igreja. Porque Pedro diz que a igreja é isso. Que anjos anelam perscrutar esses assuntos que se referem à salvação do Senhor Jesus, né? Aonde ele vai conduzir a igreja. Então ser glorificado e ser admirado em todos os que creram naquele dia. É o dia da vinda do nosso Senhor, dia de Cristo. Porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos. De novo, a palavra aqui é idôneos, é harmônicos, é compatíveis. É essa a ideia transmitida aí. Que o nosso Senhor é um maestro, está lá diante de uma orquestra desafinada. E Ele está trabalhando fielmente com aquele ouvido afinado que Ele tem, para corrigir cada instrumento, para afinar cada instrumento, para que então nós sejamos harmônicos com aquele que nos chamou com uma tremenda vocação. Por isso então Ele trabalha em nós fielmente, para que Ele possa ser glorificado em nós e nós nele, e não só isso, para que Ele possa ser admirado aos olhos de todo o universo e de toda a criação. Esse é o lugar que a igreja será colocada e nenhum outro. Então que o Senhor ajuste-nos. Irmãos, essas coisas têm que sair da teoria, digamos até sair da Bíblia, pular da Bíblia para dentro do nosso coração, para que então nós possamos sofrer a influência dela na nossa vida diária e prática. Nosso casamento, nossa relação com filhos, com os irmãos, com o mundo e tudo mais. Dignos, verso 11, da sua vocação, chamamento, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. De novo, verso 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, como ele falou lá no verso 10, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar aqui, por enquanto. Há alguns avisos aí, sociedados ainda, segundo nossos irmãos. Vamos deixar isso aqui. E amanhã, confiamos no Senhor, que Ele vai continuar nos conduzindo dentro desse assunto de textos que se referem especificamente à vinda do Senhor e estas implicações, como nós colocamos, em 3 aspectos principais. A glória da sua vinda, a esperança da sua vinda e o desafio da sua vinda. Que o Senhor nos prepare, irmãos, para esses dias que teremos então em torno desse assunto. Confiamos que Ele o fará. Vamos orar uma vez mais. Senhor, confiamos a Ti, Tua palavra compartilhada, e assim também os nossos corações. Ambos são Teus. Te pedimos que o Senhor misture a Tua palavra com fé nos nossos corações e nos explique e aplique a Tua palavra, para que nossas vidas realmente, em tempos difíceis, furiosos, vivamos à luz da Tua vinda. Ajuda-nos, Senhor. Encontre espaço em nós, em cada esfera, de nossas vidas particulares e dos nossos relacionamentos, para que o Senhor nos torne realmente idôneos, para participarmos daquilo que o Senhor nos chamou para participar, Teu reino e glória. Pela Tua misericórdia, continua nos falando ao coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.